Queridos alunos e alunas, retornamos aqui ao nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CEPEP-SPECEX, a resolução da prova do ano de 2000, na sua segunda parte, completando então a resolução desse certame. Próxima questão vem no terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo e os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Nona questão. A segunda Revolução Industrial, 1860 a 1914, conhecida como a Era do Aço e da Eletricidade, correspondeu a um processo de expansão da industrialização para vários países daquela época. A respeito dessa revolução, pode-se afirmar que: letra A. Uma das consequências nos países em que ela ocorreu foi o êxodo urbano. Não, muito pelo contrário, o êxodo rural. Nela surgiram os cartéis, onde as empresas, ao se aglutinarem, perdem a sua autonomia, tornando-se uma só. Não, isso não é a definição de cartel. Nela surgiram os trusts, grupos de empresas diferentes que se associam sob a mesma direção. Não, essa não é a definição de trust. Nela surgiram as holdings, quando grandes empresas assumem o controle de outras menores, passando a agir coordenadamente. Sim, isso é a definição correta e essa é a resposta certa. Embora apresentasse muitos avanços, ela não trouxe consequências para a agricultura. Sim, trouxe muitas consequências para a agricultura. Então a resposta correta é a letra D. Letra D, resposta correta. Próxima questão, segundo ano, Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil, segundo reinado. Décima questão. Pode-se afirmar que a unificação alemã foi concluída graças a um conflito ocorrido entre 1870 e 1871, que estimulou a exaltação do nacionalismo alemão na luta contra um inimigo comum, uma vez que os estados do sul, Baviera, Württemberg, Bade e Hesse-Darmstadt, continuavam indecisos devido à influência da política austro-húngara. Trata-se da... Bom, isso aqui, novamente, é uma questão de memorização. Não foi Guerra do Palatinado, isso já tinha acontecido há muito tempo, e sim a Guerra Franco-Prussiana. Então, é uma das famosas 3 guerras de Bismarck, que aparecem, inclusive, num seriado da Netflix. Guerra Austro-Prussiana não, ela já tinha acontecido antes. Primeira Guerra Mundial aconteceu depois. E a Guerra dos Ducados Dinamarqueses foi a primeira das guerras de Bismarck. Portanto, a resposta correta é a letra B. Letra B é a resposta correta. Próxima questão, continuamos no terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo e os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. 11ª questão. A descoberta de riquezas no subsolo da África Austral, no final do século XIX, determinou por parte da Inglaterra uma política agressiva contra os Boers. Fato que, lembrando que os Boers eram os descendentes de holandeses que habitavam grande parte da África do Sul, hoje a República Sul-Africana. Letra A. Culminou com a derrota inglesa ante as forças Boers do Orange e Transvaal. Muito pelo contrário, os ingleses ganharam. Contrariou a política do presidente Burr Krieger, favorável aos imigrantes do Transvaal. Não, isso aqui também não aconteceu. Modificou a posição inglesa, que era até então a de amparar os colonos Boers naquela região. Muito pelo contrário. Culminou na intervenção da Inglaterra ao lado dos colonos que lutavam contra os Boers. Muito pelo contrário, a Inglaterra lutou contra os Boers. Levou a vitória inglesa, passando os territórios do Orange e Transvaal a fazer parte dos domínios britânicos. Sim, essa é a resposta correta. Então, letra A é a resposta correta para esta questão. A próxima questão vem no terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. 12ª questão. 1917 pode ser considerado como o ano decisivo da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, uma vez que os aliados perderam a contribuição de um dos seus integrantes iniciais. Por outro lado, receberam o apoio de um país até então neutro. Esses países são, respectivamente, então isso aqui é mais uma memorização. A Rússia saiu, particularmente como consequência da Revolução Russa, mas os Estados Unidos da América, que estavam neutros, eles, depois do afundamento do navio
Lusitânia entraram em guerra. Então, a resposta correta é Rússia e Estados Unidos, que nós encontramos na letra E. Brasil e Itália, Estados Unidos e França, Itália e Rússia, França e Brasil não respondem a essa questão. Então, a resposta correta é a letra E. Próxima questão, vem no terceiro ano, o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Leia os textos abaixo e responda às questões 13 e 14. Texto 1. No final da campanha das Filipinas, em 1944, um soldado norte-americano, orgulhoso da vitória dos Estados Unidos, perguntou para um prisioneiro japonês quem era, afinal, o melhor combatente de selva da guerra. O japonês respondeu que o melhor soldado combatente de selva era o do Japão. O soldado norte-americano perguntou quem era o segundo melhor combatente de selva. O nipônico completou que o segundo melhor combatente de selva era o australiano, e depois vinham o indiano e o sul-africano. Surpreso, o norte-americano perguntou então qual era a posição dos Estados Unidos da América. A resposta veio rápida. O soldado dos Estados Unidos da América não lutava na selva, ele destruía a selva. Texto 2. No mesmo ano de 1944, durante a campanha britânica na Birmânia, atual Myanmar, um oficial inglês recebeu o comando de um batalhão de Gurkhas, nativos de uma tribo guerreira do atual Nepal, que atualmente são o 7º Regimento Gurkha Rifles do Príncipe Edimburgo, né? Fazem parte do exército britânico. E a missão de conseguir voluntários para as tropas aerotransportadas. Logo, na sua apresentação, ele pediu voluntários para saltar de aviões. Como de hábito, todo o batalhão se apresentou. O sargento nativo perguntou ao oficial inglês quantos metros ele deveria saltar, e ao receber a resposta de uns 2.000 metros, todo o batalhão recuou espantado. Tal fato surpreendeu o oficial, mas o sargento falou que 2.000 metros era muito, mas que eles estavam dispostos a saltar de uns 100 metros. Pensativo, o oficial retrucou achando que 100 metros não seria suficiente para abrir o paraquedas. Neste momento, o sargento Gurkha respirou aliviado e disse: "Ah, os senhores vão nos dar paraquedas." 13ª questão. Uma relação possível entre os dois textos refere-se ao processo de internacionalização da luta durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, foi isso que aconteceu, essa é a resposta correta. Conflito dos aliados na Guerra da Coreia contra o Japão imperialista. Não, isso aqui não se passa na Coreia. Fato de a Segunda Guerra Mundial marcar o início do movimento ecológico no Japão. Isso aqui não está no texto. Início da Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos estavam ganhando o conflito. Não, isso só se passa muito depois. Pequeno valor dado ao poder aéreo como arma antes da Guerra do Golfo. Não, isso aqui não responde à questão. A resposta correta, então, é a letra A. Resposta correta, letra A. Próxima questão, terceiro ano, o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, continuamos aqui dos textos. 14ª questão. Uma outra relação possível entre os textos indica o exagerado sentimento nacionalista japonês e a falta de coesão da comunidade britânica. Não. Isso não ocorre no segundo texto. Falta de capacidade do soldado americano e a aversão dos nepaleses à tecnologia bélica. Não, isso aqui também não está demonstrado no texto. Fase do avanço aliado na região da Ásia e do Pacífico, sim, no final da Segunda Guerra Mundial, isso é fato, essa é a resposta. Imperialismo britânico usando criminosamente os seus colonos na Guerra das Malvinas. Isso aqui se passa na Segunda Guerra Mundial. Início do movimento pacifista dos Estados Unidos, evitando sua participação na Guerra do Vietnã. E também estamos falando de Segunda Guerra Mundial. Isso aí ocorre depois. Então a letra C é a resposta correta. Letra C, resposta correta. Próxima questão, terceiro ano. O mundo na Guerra Fria, a reconstrução da Europa e do Japão e o surgimento do mundo bipolar. 15ª questão. Quanto mais nos aproximamos da derrota de nossos inimigos,
mais nos tornamos inevitavelmente conscientes das divergências que existem entre os vencedores. Franklin Delano Roosevelt, Mensagem sobre o Estado da União, em 6 de janeiro de 1945, em Claude Delmas, Armamentos Nucleares e Guerra Fria. São Paulo, Perspectiva, 1979, página 31. Não é difícil permanecer unidos em tempos de guerra, pois existe um objetivo solidário, destruir o inimigo, e que é claro para todos. A tarefa difícil virá após a guerra, quando interesses diferentes dividirão os aliados. Joseph Stalin, na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, em Claude Delmas, Armamentos Nucleares e Guerra Fria, São Paulo, Perspectiva, 1979, página 31. As frases acima foram proferidas próximas ao final da Segunda Guerra Mundial, antevendo um conflito iminente, que ficaria conhecido como Guerra Fria. Sobre a Guerra Fria, pode-se afirmar que: letra A. Se observa pela primeira vez, durante a Guerra da Coreia, 1950-1953, um conflito bélico direto entre forças norte-americanas e divisões do exército soviético que vieram em apoio à Coreia do Norte. Não, o exército soviético não estava presente na Guerra da Coreia. Um reflexo dela, no plano científico, foi a corrida espacial, que permitiu aos soviéticos colocarem em órbita o primeiro satélite artificial e aos norte-americanos colocarem o primeiro astronauta no espaço. Não, o primeiro astronauta no espaço também foi colocado pela União Soviética. C. A crise dos mísseis em Cuba foi um dos momentos de tensão que opôs diretamente os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só resolvido graças ao recuo dos soviéticos ao retirarem os mísseis de Cuba, que foi ocupada por tropas norte-americanas. Estava tudo certo até essa ocupação de tropas. Está errado. D. A Guerra Fria está ligada a uma relação de grande rivalidade, opondo, a princípio, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que formaram dois blocos com distinções ideológicas. Isso aconteceu, essa é a resposta correta. E. O uso de armas nucleares por países como a China comunista, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte alterou drasticamente a balança de equilíbrio entre as superpotências, que passou a pender para os países socialistas. Não pendeu para o lado deles. Não está certo. Então a resposta correta é a letra D. Letra D é a resposta correta. Finalizando o primeiro ano, a sociedade feudal, séculos V ao XV. 16ª questão. O século XI marcou o declínio dos ataques e invasões dos povos bárbaros à Europa Ocidental. A partir de então, os núcleos urbanos passaram por uma aceleração de suas atividades. Assim, o renascimento urbano ocorreu. Letra A. A partir do desmembramento do Sacro Império Romano Germânico. Não, isso aqui só aconteceu muitos séculos depois. B. Em função do desenvolvimento comercial na Baixa Idade Média. Sim, isso ocorreu, essa é a resposta. C. A partir do desmembramento do Império Carolíngio. Não, isso não aconteceu por causa disso. Certo? Foi a letra B. Em função da disputa entre o papado e o Império. Não, isso aqui não ocorreu. E a partir da criação das universidades na Alta Idade Média. Não, isso aqui não ocorreu como causa disso. A resposta correta é a letra B. Letra B, resposta correta. Chegamos então ao final da prova realizada no ano de 2000. Prova de 2000, tivemos 16 questões, assim divididas. Primeiro ano, 3 questões. Segundo ano, 7 questões. Terceiro ano, 6 questões. Chegamos então ao final da resolução da prova de 2000, segunda parte, e estamos próximos a concluir o nosso CEPREP. Até a próxima aula.